Bom, eu queria agradecer muitíssimo o convite, né? Saudar aqui o nosso querido Paulo Clarindo, um lutador do patrimônio, né? Um militante, um aguerrido militante pela preservação do patrimônio, que eu tive a honra de conhecer no INEPAC. É um decano no INEPAC também. Falar depois do Sérgio Linhares é uma responsabilidade muito grande, então eu não vou me atrever, né? Eu vou ser muito breve, até para dar chance, porque o meu tema inventário participativo, ele começa na própria exposição que eu faço aqui, que seria a participação da própria plateia, né, na interação com a própria plateia, exatamente, enfim, fazendo os questionamentos e pensando junto, né? Então tem um caráter mais dialógico, dialogal mesmo. A ideia é dar uma pincelada sobre esses aspectos do inventário participativo e aí a gente poder conversar. Sobrar tempo para a gente conversar um pouquinho, né? Já são 4 horas, então acho que seria importante ser breve para a gente poder aproveitar esse tempo num diálogo. Mas antes de começar, eu queria saber mais ou menos, né, o perfil de quem me ouve, assim, né? Se tem realmente pessoas, me parece que tem pessoas que já são ligadas ao patrimônio cultural aqui, né? Que já militam. Quem é aqui, de fato, aqui já é ligado ao patrimônio cultural, de modo geral? Então já tem uma experiência nessa área, né? E quem é ligado à área de educação aqui? Tá. Tem algumas interseções. Essas pessoas que são ligadas à área de educação são da cidade mesmo? Sim. E são do primeiro ciclo, do fundamental? Do primeiro fundamental 1? Tá, até o ensino médio. Até técnico. Tá, perfeito. É só a senhora ou tem mais alguém ligado à educação fundamental? Ok, perfeito. Eu estou dizendo isso pelo seguinte. Nós estamos desenvolvendo um programa e fizemos a primeira edição ano passado com a Escola da Cultura e o INEPAC, uma parceria entre a Escola da Cultura e o INEPAC com vistas à educação patrimonial. Essa primeira edição foi feito um recorte territorial e nós convidamos, a Escola da Cultura convidou, através do programa que eles têm de transportes e tal, a Costa Verde, que foi Mangaratiba, Paraty e Angra dos Reis, né? Nós fizemos 4 encontros, um por mês, e com professores do ensino fundamental, justamente para passar alguns conteúdos sobre o patrimônio cultural, tanto material quanto imaterial, né? E algumas ações e provocações para que pudessem ser esses professores desenvolvessem em sala de aula projetos com seus alunos, né? E ao final desses 3 meses, cada professor trouxe, né, uma exposição feita pelos alunos de trabalhos que nós montamos na Secretaria de Cultura. E foi muito bem sucedido, porque realmente a gente pôde aprender muito com os professores, porque eles vieram, nós, enfim, trocamos. Eles voltaram para o campo, fizeram os trabalhos com os alunos e depois nós expusemos esses trabalhos dentro da Secretaria de Cultura. Então, de uma riqueza, assim, foi de uma riqueza fabulosa e o que apareceu, né, de todos os aspectos, sob o ponto de vista do patrimônio material e do ponto de vista do patrimônio imaterial, né, das festas, das tradições, dos saberes, da culinária, das lendas, das histórias contadas, né? Então, todo esse acervo local foi exposto, né? E apareceu, foi de grande visibilidade e que nós pudemos ver isso da Costa Verde. Bem, então o que vai acontecer agora? Agora vai acontecer o recorte com o Vale do Paraíba, né? E possivelmente Barra do Paraíba vai estar incluída num desses recortes. Então vai ser feito um convite a partir da Secretaria de Cultura, do Estado de Cultura, no programa Territórios Culturais, né, Educação para o Patrimônio Cultural, e provavelmente Barra do Paraíba deve estar incluída nesse recorte, né, que nós vamos fazer essa segunda edição nessa região. O nosso diretor-geral, ele é daqui de Vassouras, né, e
enfim, gostou da ideia, e não só isso, essa região toda aqui é um acervo, tanto material quanto imaterial, muito importante no estado do Rio de Janeiro, não resta a menor dúvida, né? Então a gente acha que vai ser muito rico essa experiência, e já convido a todos para divulgar, enfim, aqueles que têm relação com a educação, mas aqueles que também não têm, que queiram de alguma forma participar, se chegar a esse projeto, conhecer como é que ele se dá, né? São absolutamente bem-vindos, né? Para exatamente fazer essa interlocução com a história e os saberes locais. Bom, eu vou dar algumas pinceladas sobre a questão do patrimônio imaterial, porque eu acredito que, de um modo geral, até intuitivamente, as pessoas já imaginam que seja o patrimônio imaterial, né? Enfim, o patrimônio, costuma-se dizer que o patrimônio imaterial é tudo aquilo, vamos dizer, da cultura e das tradições que você não pega com as mãos, mas que toca o seu coração e a sua memória, né? Então são as práticas, né, da tradição cultural, são as celebrações, são as festas, são as formas de expressão, são as músicas, são a contação de história, são as lendas que correm, as lendas urbanas que correm, né, de geração em geração, sobretudo oralmente, né, tem esse aspecto da oralidade, de passar de geração para geração, de pai para filho, não é? Então, tudo isso faz parte desse panorama do patrimônio imaterial, né? Mas essa distinção entre patrimônio material e patrimônio imaterial, ela é mais técnica, talvez didática, do que, na verdade, real no nosso chão de fábrica, na nossa vida real, tá? Por que isso, né? Porque praticamente tudo é da ordem, né, do imaterial. Porque quando você diz, você enuncia, este objeto foi patrimonializado, ele é patrimônio cultural, né? Bom, para eu dizer isso, para eu enunciar isso, eu estou enunciando isto com base numa série de valores que são da ordem do imaterial, não é? Eu que estou escolhendo dizer, por N motivos, esse objeto aqui foi um presente do Papa Francisco para Barra do Piraí. Então, toda essa história que está carregando esse objeto aqui, que está impregnando esse objeto, é da ordem do imaterial. São valores que nós resolvemos dar, reconhecendo que um presente do Papa Francisco, não é? Seja ele qual for, cria uma história, né? Cria um valor que impregna esse objeto. Então, na verdade, todo o patrimônio é, no fundo, imaterial, ou tem um suporte na materialidade, que é o seu suporte físico, mas a gente diz que é patrimônio a partir de valores consagrados e escolhidos, não é? São valores atribuídos àquele objeto. Então, nós atribuímos valores de acordo com a nossa subjetividade. Com a subjetividade individual, coletiva, né, a gente vai eleger determinados objetos como patrimônio cultural, né, seja material ou imaterial. Bem, mas de onde veio a questão do patrimônio imaterial, né? O patrimônio dito imaterial, sob o ponto de vista técnico, na área do patrimônio cultural, é muito recente, né? É muitíssimo mais recente do que a ideia do patrimônio material. O patrimônio imaterial praticamente nasceu nos anos 2000, não é? Com o decreto 3555, né? Que é de salvaguarda do patrimônio imaterial. Bom, então ele diz, foi inspirado, enfim, na Unesco, né? Nas salvaguardas da Unesco, ele diz que essas celebrações, essas formas de expressão, esses saberes, eles têm um detentor, não é? Eles são basicamente centrados na figura do detentor, do mestre, daquele que detém aquele saber.
aquele ofício. Então, na verdade, o patrimônio imaterial, ele veio dar centralidade à figura do mestre. Por que isso? Porque até então, se atravessava o saber dessas celebrações e se colocava o nome dessas celebrações como folclore, né? Então, ele veio da ideia de folclore. Só que o patrimônio imaterial, ele dá essa centralidade ao detentor, porque o patrimônio imaterial é, antes de tudo, performástico, ou seja, são as formas de fazer aquilo que importam, né? Então, quando a gente diz que o patrimônio acarajé foi declarado patrimônio imaterial, de natureza imaterial, na verdade não é o acarajé, porque se você comeu o acarajé, acaba o patrimônio, não é? Ele some, ele vai ser deglutido por você. Então, o objeto patrimônio deixa de existir. São as formas de fazer o acarajé, não é? A forma de você misturar todo o ritual que acontece, desde os bolinhos que você impregna naquele fazer, naquele jeito de fazer, essa performance, essa ação, né, é o patrimônio dito imaterial, né? Então, é preciso que haja, por isso que a figura do detentor é central, né? Eu não concordo muito com essa distinção, porque eu acho que é depreciativa do folclore, na verdade, né? Mas os técnicos da área do patrimônio imaterial costumam fazê-lo, a verdade. Porque eles dizem que o folclore, se você tem uma indumentária, se você coloca essa indumentária em qualquer pessoa, você está fazendo folclore. Aí os técnicos do patrimônio imaterial dizem, se você coloca uma indumentária, folia de reis, em qualquer pessoa, isso não é patrimônio imaterial. É preciso que a indumentária tenha sido, esse processo de colocar a indumentária tenha sido fruto de uma tradição passada para você, por um mestre, por um detentor, né? E é preciso que você celebre essa tradição, esteja envolvido com essa tradição, para então você ser considerado um detentor dessa tradição. Então, essa é só uma distinção que se faz entre o que é folclore e o que seria o patrimônio imaterial, tá? Eu discordo um pouco porque o patrimônio imaterial ele é tão dinâmico, e eu vou dar um exemplo, né? As bandeiras de folia de reis. Fizemos recentemente uma reunião, cada qual mais linda que a outra, mas os elementos, objetos da bandeira e os adereços da bandeira e até neon tinha na bandeira. E à medida que os elementos acontecem, a modernidade vem e se coloca, é natural que o detentor, o mestre, queira enfeitar, queira adereçar a sua bandeira da forma mais exuberante, não é? Mais grandiosa, mais bonita que ele puder. E aí ele vai agregar vários elementos, vai associar vários elementos àquele. Então ele é muito dinâmico, né? Os objetos e tal são muito dinâmicos. Mas só para a gente entender, ter uma ideia do que essa distinção mais técnica do patrimônio material. Pois não? Eu queria fazer um comentário, porque a arte popular também padece um pouco dessa zona de sombra, né? A gente fala, o artesanato, a arte popular, é tudo a mesma coisa e absolutamente não é a mesma coisa. Mas vou contar também um episódio que passou comigo em 81, acho que vocês não eram nem nascidos, e eu fui à Feira de Caruaru, uma das maiores especialistas de arte popular do Nordeste, que era a Silvia Rodrigues Coimbra. E nós paramos numa barraca e vimos um símbolo, uma escultura, que a gente se entreolhou, ficamos fascinadas, tinha duas, ela comprou uma e eu comprei a outra, que era um jacaré, assim, com as mãos estendidas, e foi uma coisa, nós ficamos intrigadíssimos, porque era uma imagem que não pertencia a um ideário que a gente entendesse como comum, o popular do Nordeste. Peguei, marquei, fui para casa, cheguei na minha casa, estavam uns primos jovens, meus, sentados no domingo, todo mundo lanchando, e eu comecei a desembrulhar aquelas coisas, olha só o que eu encontrei. E aí o menino, meu primo, falou assim, é a cuca do sítio. O sítio do Pica-Pau Amarelo
que tinha criado aquela imagética num estúdio da Disney. Foi um estúdio da Disney que inventou aquele boneco. Eu que não via a Cuca, não via o sítio, achei que era um objeto, assim, entendeu? Fantasmagórico. Aquilo era uma leitura na arte popular de um personagem mítico do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é uma história tradicional na literatura infantil brasileira. Então você vê como é vai se associando, dinâmico e fluido essa apropriação dos ícones, né, dos elementos que constituem, que isso passa a ser arte popular. Não tem que ter preconceito para isso. Isso é arte popular. Não é artesanato, mas é arte popular. Isso aí. Não, foi um ótimo exemplo que a Feira de Caruaru foi registrada como patrimônio imaterial, porque um lugar pode ser registrado como patrimônio imaterial. Mas como assim? Um lugar é um material, né? Na verdade, são as performances, como esse lugar é performado. Quais as ações dos detentores, a montagem das barracas, da forma de vender, até os produtos são bens associados. Por isso que o patrimônio imaterial foca no detentor, porque se ele pegar a Disney e se apropriar dela e colocar outros elementos e agregar como uma bricolagem, né, ele continua sendo patrimônio, reconhecido como patrimônio imaterial, porque é o fazer, que é a tradição que circula, que cria uma rede de significados, não é que vai que é da ordem do patrimônio dito de natureza imaterial, né? Então é nesse sentido o homem está no centro do patrimônio imaterial, né? É até um bom seu exemplo, porque, por exemplo, na questão do dito patrimônio material, a mudança de um elemento arquitetônico é, muitas vezes, encarado pelos técnicos do patrimônio como uma degradação. E, portanto, muitos tombamentos não são aprovados em função da descaracterização daquela arquitetura, né, que rompeu com o que seria mais tradicional, né? No patrimônio imaterial, ele se perde também, não é? Temos o patrimônio imaterial em memória, quando simplesmente a tradição deixa de existir, quando simplesmente se extingue as razões de celebrar daquela forma. Então, o patrimônio imaterial pode ser registrado como patrimônio em memória, né? E pode e deve ser registrado pelos órgãos técnicos como patrimônio em memória, mas ele não existe mais, né? Bom, Isso pode ser até a questão dos indígenas na nossa região, que a gente não tem registro de nada. exatamente. O que você pode fazer é um registro em memória. Você pode, se tiver algum detentor que ainda conte alguma história sobre aquilo, você faz o registro, né? Então, a centralidade do detentor é tão importante que qualquer registro nasce e deve nascer com eles, idealmente. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? É o detentor que pede ao Estado que sua celebração seja reconhecida e não ao contrário. Idealmente não é assim. Quer dizer, aí vamos lá, explicar um pouco isso. O Estado, técnico, tem um poder nas minhas mãos de dizer o que é patrimônio. Eu e o conselho, e passa pelo conselho, passa pela comissão, eu como Estado, tá? Teria esse poder de dizer o que é, o que não é patrimônio imaterial, e registrar ou não é? Mas eu tenho que dar conta do seguinte, que eu tenho que ser provocado pelo detentor, ele tem que vir ao Estado, e dizer por que aquilo é um patrimônio imaterial e os significados que aquilo tem para a comunidade dele e para ele, tá? Quais são as referências culturais, né? A partir disso, aí eu vou fazer uma entrevista com 100 números de detentores daquela região, com ele mais outros tantos, não é? E vou checar essa relação, essa rede de significados que fazem ali performam aquele patrimônio, que forjam aquele patrimônio, e vou fazer uma série de estudos a partir dessa provocação, tá? Que são as referências culturais. Elas devem, idealmente,
partir sempre do detentor, né? Você pode até mobilizá-los para isso, mas eles têm que partir deles. Então, a figura do detentor no patrimônio material é central, né? Vamos adiante? Bom, o que é patrimônio imaterial? Já falamos bastante, né? Eu puxei aqui alguns exemplos sob o ponto de vista mais assim, visual, né? Que é exatamente a foto do grupo Associação Cultural Sementes da África, que é daqui, se eu não me engano, não é isso? Isso, a festa de Santana, não é? Uma festa religiosa, tudo o que decorre dela, todas as formas, desde o primeiro momento em que as pessoas disseram assim, vamos fazer uma reunião para ver como vai ser a festa de Santana este ano. Isto é um saber da ordem do patrimônio imaterial. Isso é uma coisa que a gente categoriza como um saber dentro do processo de construção de significados da festa de Santana. Como é que vai ser, como é que vai ser cotizado, como é que vai ser as cotas de levantamento do dinheiro, tudo isso é da ordem. Então a gente inventaria tudo isso para dizer e registrar um patrimônio imaterial. Então, para vocês terem uma ideia, o estado do Rio de Janeiro tem 2 únicos bens registrados como patrimônio de natureza imaterial. São os afoxés e os blocos afro. Esse dossiê tem 1000 páginas, não é? Para vocês terem uma ideia da complexidade que é fazer um registro, como deve ser feito, de inventário, para que você possa registrar um bem. Isso porque você vai você vai mapear todos esses aspectos. Então, eu quero fazer o registro da festa de Santana. Bem, eu vou começar a conversar com os detentores se eles querem esse registro. E eles vão dizer, queremos esse registro da festa de Santana aqui. Bem, aí eu vou entrevistar todas as pessoas envolvidas nesse processo, as lideranças, as pessoas que ajudam, né? E vou esquadrinhar como ele se inicia, desde o momento da primeira ideia, como é que levanta dinheiro, quais são os elementos, os objetos que são usados, as cores desses objetos, o significado desses objetos, qual é a relação que eles têm com a santa, qual é a relação que eles têm com o lugar igreja de Santana, quais outros lugares e trajetos uma procissão ou eventualmente uma celebração é realizada aqui, é realizada ao lado, né? Então, um conjunto de sentidos pertence a tudo isso. Então, você vai chamando essa informação. É complexo, é um processo complexo, né? Porque ele demanda exatamente você salvaguardar essa forma de expressão, essa celebração. E para isso você precisa de um inventário que a gente chama de exaustivo, né? Mas não é isso que nós vamos falar aqui hoje, tá? A gente vai fazer uma coisa bem mais simples e vamos adiante? Inventário participativo, né? O que é? Ele é com base nesse inventário exaustivo que eu estou falando para vocês, mas, então, enfim, impossível, né? Em nível de escola de ensino fundamental, ou mesmo ensino médio, ou mesmo no ensino técnico, você fazer esse tipo de dossiê, de inventário, para eventualmente fazer um registro, etc. e tal. Bom, mas existe uma ferramenta, né, desenvolvida pelo IFAM, que a gente se apropriou e fez as nossas adaptações, que é o inventário participativo, que é o inventário ou o inventário pedagógico. Tanto uma coisa quanto outra, se vocês derem um Google, vocês vão ao site do IFAM e tem lá o que é um inventário participativo, tem lá uma cartilha direitinho, as fichas, essas coisas todas do inventário participativo e do inventário pedagógico, né? Ele funciona sobretudo como um instrumento de mobilização social, né? E por isso ele é um instrumento de educação patrimonial, porque você tem algumas fichas básicas, aí você pode criar tantas fichas quanto você quiser, de lugares, de saberes, de celebrações, a festa de Santana. Então você vai fichar a festa de Santana, vamos supor, né?
Aí você, junto com a equipe, você vai escolher as fichas que vocês vão querer preencher, né? A foto de um lugar, se for trabalhar com criança, o desenho do lugar da Igreja de Santana, né? Quais são os elementos que tem lá, que ela identifica na Igreja de Santana? Isso tudo pode ir para uma ficha, né? O que isso gera? Isso gera um olhar diferenciado para aquela forma de expressão e outras que tenham na cidade, né? Isso gera uma atenção e um olhar e recolocam aquele patrimônio, né? Sistematizam aquele patrimônio, documentam aquele patrimônio como um processo de mobilização. Eu me envolvo com aquele patrimônio. Eu deito olhar naquele patrimônio, logo eu me envolvo com ele, né? Possivelmente afetivamente com ele. E aí eu vou desenvolvendo uma série de desdobramentos que podem ser tantos quantos eu quiser. Depois que eu fizer esse levantamento, eu posso fazer uma reprodução dele, né? Eu posso vir a fazer uma maquete dos lugares onde eu fiz o registro, onde eu fichei esse registro. Eu posso fazer um desenho, eu posso fazer, enfim, todas as formas de envolvimento e mobilização da comunidade com aquele patrimônio, a partir desses instrumentos, são válidas. E tem esse caráter de mobilização que é muito importante no processo da educação patrimonial. É um instrumento entre tantos outros, tá? Você já deve ter ouvido falar do que mapa afetivo, né? Você coloca um mapa da cidade de Barra do Piraí e as pessoas vão identificando locais. E quando eu falo de mapa afetivo, esse mapa afetivo pode ser tanto afetar você, tanto para o bem quanto para o mal, né? Ruas que você não passa porque acha inseguras, ruas que você passa e te remete a lembranças nostálgicas, importantes, interessantes, etc. São outros instrumentos de envolvimento com a cidade e com o seu patrimônio material ou imaterial, que são mobilizadoras de afetos, mobilizadoras de sensibilidade, podem ser instrumentos importantes de educação patrimonial, né? É importante que a gente olhe para o lugar que a gente vive e consiga identificar, né, o que nos afeta, tanto positivamente quanto negativamente, né? E a partir desse mapeamento afetivo, a gente vai então deitar os olhos naquele específico bem, e aí a gente pode usar o inventário participativo, o inventário pedagógico, né? Fichar aquele patrimônio, documentá-lo e depois partir para formas de expressão daquele patrimônio. Pode ser teatral, musical, pode ser um sarau de poesia falando dele, pode ser, enfim, todas as estratégias possíveis que se usam. Ok, vamos adiante. Barra do Piraí, território de saberes, é a riqueza da cidade. É preciso que a gente deite os olhos sobre a riqueza do próprio território, né? Todo inventário ele começa com o recorte de um território, né? E o território, sob o ponto de vista do inventário, de um modo geral, ele não obedece às divisões administrativas, porque às vezes uma tradição e uma forma de expressão adentra outros municípios. Então você vai, na verdade, fazer um recorte que nem sempre obedece aos limites administrativos de uma cidade, né? Vamos adiante. Folia de Reis daqui, né? Só um exemplo daqui, que são, digamos assim, tradicionais daqui, que tem esse caráter registrável, né? A Secretaria de Cultura tem se preocupado muito com essa forma de expressão e tem feito várias chamadas públicas, eu acho que está na 2ª ou 3ª ou 4ª edição de editais para fomento das Folias de Reis, né? Foram já premiadas 100 e tantas, esse ano foi R$25 mil para cada Folia de Reis. Com certeza aqui de Barra do Piraí, me foge agora um pouco a memória, mas com certeza teve proponente aqui habilitado e premiado, né? Vamos adiante. João, né, que são das heranças afro-brasileiras, né, o que é muito importante porque quando a gente fala de patrimônio imaterial, a gente fala de uma preocupação de salvaguarda de determinadas tradições que podem desaparecer. Essa é uma preocupação central quando a gente fala de patrimônio
cultural de natureza imaterial, como acontece no patrimônio material, os edifícios, as edificações. Então, há sempre a questão a possibilidade do risco do desaparecimento, da ruína, né? E no patrimônio imaterial a gente deita os olhos com mais atenção em determinadas tradições que estão ameaçadas, né? Por todos os motivos que você pode imaginar, tá? O preconceito, várias dessas manifestações estão muito ameaçadas pela intolerância religiosa. Então isso tem sido um marco agora nos últimos anos, né? A ponto de ser de fato as pessoas agredidas nos espaços públicos, fazendo a sua manifestação. Isso já aconteceu há algum tempo, mas se intensificou. Então nós temos na Folia de Reis uma carteirinha que existe uma lei, não é, aprovada já há algum tempo, que ela identifica o mestre folião. E aquilo é para a polícia. Diz assim, ó, eu tenho direito de fazer a minha manifestação, o Estado está dizendo que eu tenho direito de fazer a minha manifestação, está aqui a minha carteirinha, está aqui a lei, que me garante o espaço, o direito de estar no espaço público, tá? Isso parecia óbvio, né, que as pessoas teriam esse direito, mas não, hoje então não é óbvio. Hoje então não é óbvio. Então a gente está realmente passando por um período muito complicado. Então é preciso deitar os olhos com toda a sensibilidade, sobretudo as manifestações, as formas de expressões de origem afro-brasileira. Esse jongo de Barra do Piraí, o jongo Renascer, ele é um exemplo muito claro de como essas manifestações, elas correm o risco de desaparecer, muitas vezes dentro da própria comunidade. As pessoas que estão na frente do jongo Renascer hoje, um é o Cacau que morreu, a irmã dele, Cláudia, que ele tomou, os pais não contavam para os filhos que eles iam fazer o jongo. Eles sumiram, saíram de casa, os filhos não sabiam. Então, quando eles voltaram, eles começaram a se interessar pelo jongo e pesquisar, eles descobriram que os pais eram jongueiros e que os próprios pais omitiam, escondiam os filhos por uma cobrança social. Eles não queriam ser vistos como macumbeiro, né? Porque tem essa confusão. Macumbeiro, gente não é do candomblé. Então você vê que dentro do próprio movimento, por isso que eles chamam de Renascer. Autocensura, né? Uma autocensura dos grupos, que hoje os filhos estão, né, saem para o armário, vamos dizer assim, e multiplicando, isso hoje virou não só um patrimônio, como um atrativo cultural, um ativo cultural muito forte para o turismo da nossa região. Mas você vê que internamente houve uma patrulha, houve realmente uma repressão tremenda entre os próprios jongueiros, que só foi rompida pela curiosidade dos filhos, que se tornaram curiosos e resolveram o que é a nossa herança africana, o que é isso que eles estão falando. Exatamente. Vamos adiante? A festa de Santana, que a gente já falou como exemplo muitas vezes. Só uma Horário. Desculpa. Pessoas que confundem religiosidade com religião, os aspectos da religiosidade, né? Tradições culturais com religião, né? São coisas diferenciadas, né? Sim. Pois essa questão dos aspectos da religião e da arte, da cultura, né? Lá no INEPAC a gente não trabalha com religião, a gente trabalha com manifestações culturais, né? Que são atravessadas por crenças, por ritos, por um conjunto de sentidos religiosos ou não, né? Então a gente tem uma preocupação da salvaguarda sob o ponto de vista da cultura, né? Então, e é claro que, mas quando eu digo que a intolerância religiosa está afetando, de fato, diretamente uma manifestação cultural da maior importância, que é uma manifestação dos afro-brasileiros que estão indelevelmente ligados à cultura nacional, né, que por todos os cantos, por todos os meios, a cultura nacional se referencia muito na tradição afro-brasileira, do samba, da música, enfim, não preciso falar mais, estou sendo óbvio, né?
o quanto isso atravessa toda a cultura nacional. Então, quer dizer, à medida que o preconceito, a intolerância afeta e põe em risco essas formas, essas manifestações culturais, põe em risco a cultura do país, né? Antes de qualquer coisa. Quer falar? Meu nome é Paulo, eu sou padre aqui desse espaço, sou padre da Catedral, né? Embora eu more aqui, eu estou conseguindo passar pelo encontro de um momento hoje. Nós temos na Catedral uma equipe de voluntários do patrimônio, a Vera faz parte, a Priscila, a Aline, que teve que sair, e nós estamos exatamente, né, nesse ano, a partir de um contexto com a Prefeitura, a Secretaria de Cultura, buscando essa dinâmica de fazer da festa de Santana, da procissão de Santana, um bem imaterial para o município. E aí é só agradecer as suas dicas, tudo que você está passando, porque já está um olhando para o outro aqui, pensando como é que vai construir tudo isso. Olha, se preparem para o trabalho, tá? É pauleira, a gente ajuda, mas é extenso. Padre Paulo, muito obrigado pela contribuição. O trabalho pedagógico, do inventário pedagógico ou do inventário participativo é mobilizador, né? Aquilo que eu falei. Para o registro, aí realmente o bicho pega, mas vale a pena, entendeu? Vale a pena. Aí precisa talvez do apoio da prefeitura, alguém da antropologia junto, a gente ajuda também, né? Para fazer o dossiê, os inventários, as pesquisas, as entrevistas. Eu acredito que já tenha muito material documental para isso, né? E eu acho que isso é um fator importante na festa de Santana, com certeza, né? Vamos adiante. Etapas do inventário participativo, aquilo mais ou menos que eu falei, a escuta e o mapeamento afetivo, né? Oficinas e rodas de memória, isso é muito importante, você convocar as pessoas que são os detentores para que elas falem, e aí você pode usar por todos os meios de registro, o documental, a gravação, as atas, tudo que você puder fazer para você fazer o registro dessas tradições a partir do depoimento dos detentores, como eu volto a dizer, a figura do detentor é central, né, no patrimônio imaterial. Então, o registro colaborativo, texto, fotos, vídeos, né? E a devolutiva para a comunidade, isso é um aspecto muito importante. Tudo que você fizer com os detentores, você tem que voltar para eles. Você pode até trabalhar, o corpo técnico fazendo a sistematização de todas as informações dadas pelos detentores, os registros, enfim, todo o processo. Mas é fundamental que você devolva aquilo a eles e dizer, é isso mesmo? Você disse isso mesmo? Faz sentido para você? A gente fez esse registro, o técnico veio, fez esse registro, fez a ata, etc. Chama eles de novo e afere com eles se de fato aquilo corresponde ao documento. O registro pode ser encarado inventário participativo, mas não pode ser encarado como a pesquisa do IBGE. O objetivo é outro. Então, o IBGE tem um objetivo só de quantificar. O nosso objetivo não é de quantificar, de mostrar como é que se faz, qual é a tradição que é importante. Sim. Então, tanto no aspecto técnico mais rigoroso do registro, quanto no inventário participativo, que tem um caráter de mobilização para a educação patrimonial, é importante que você faça a devolutiva para os detentores. Chame-os para assistir, seja lá o que for, da manifestação das crianças, envolva, não é? É preciso estar sempre com eles, nada sem eles, né? Então, essa é uma dica importante. Vamos adiante. Benefícios para a comunidade, fortalecimento da identidade local, né? Reconhecimento dos mestres e práticas, engajamento das novas gerações, os jovens, os estudantes, né? Base para políticas públicas culturais, a partir dos registros, você vai ter da documentação, você vai ter formas de reivindicar editais, de se organizar, né, para poder disputar verba pública, né, como a Folia de Reis e o
próprio jongo e outras tantas. A festa de Santana pode também entrar nesse quadro, né? Uma vez registrada, é importante, seja do ponto de vista do município ou do estado ou mesmo do país, vai ter o aval, diz, olha, o estado reconheceu. Isso acaba sendo importante nos editais de fomento, né? E cultura como território vivo, patrimônio como algo dinâmico e coletivo, tradições que se reinventam, já falamos disso, né? Educação patrimonial como ferramenta de pertencimento, que é a ideia de você se apropriar do seu território e você ter uma relação afetiva com ele e você se reconhecer nele, né? Pertencer a ele e ele lhe pertencer, né? Acho que a Gui fechou, né? Tem mais um? O papel da escola e das lideranças, eu acho que já passamos por isso, né? Já falamos um pouco sobre a proposta até do recorte agora com o projeto de territórios culturais, né? Fica um convite ao município, que vai integrar-se a ele. Cultura, memória, mas também é presente e é futuro, quer dizer que a gente não está fazendo o patrimônio, a gente trabalha com o patrimônio, mas na verdade ele é projetado no futuro, não é? A ideia de que você se nutra do passado para exatamente projetar o seu futuro, né? Essa é uma ideia central do patrimônio cultural. Vamos adiante? Como vocês viram, eu fujo um pouco. E muito obrigado, vamos seguir a conversa, vamos fazer juntos. Obrigado.